eu não esteja conseguindo dar início à gravação, se a senhora puder colocar... Bem, se alguém puder conferir se está gravando. Bem, estou gravando a partir de agora a nossa mesa redonda. Primeiramente, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luciana Corrêa, faço parte da equipe de Relações Institucionais aqui da Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF. Agradeço a todos aí que fizeram, né, o evento. Nós estamos aqui para conversar, para fazer uma mesa redonda sobre o impacto dessa guerra que nós estamos assistindo e observando aqui no nosso Distrito Federal, em relação ao material de construção, a esse setor da construção civil, né, no Distrito Federal. Esse setor já consegue sentir aí esse impacto. Então, nós fizemos uma reunião junto com a Associação dos Comerciantes de Material de Construção do Distrito Federal e a empresa Santri Soluções, fizeram uma reunião de pessoas importantes do setor para fazer uma mesa redonda e debater sobre o assunto. Estão todos aqui reunidos e vamos dar início a esse momento tão importante dessa conversa, né? Quero aqui registrar que nesse debate nós vamos ter a presença de diversas pessoas. Eu quero citar aqui, eu vou levantar os nomes, né, para que todos saibam quem vai conversar conosco, já de antemão. Teremos, então, o presidente da associação, que é o senhor Matheus Carvalho, o nosso diretor da Faculdade Senac, professor doutor Luiz Afonso Bermudes, a coordenadora do Laboratório de Varejo, a nossa professora mestre Luciara Ribeiro, ela é professora da área de Marketing, Design Thinking e Neuromarketing. Também vai participar o nosso coordenador das pós-graduações da Faculdade Senac, o professor mestre Demóstenes Azevedo. Teremos como participação o general do Exército, Jorge Ernesto Frache. Ele também já foi do DENIT, gerente do Programa Estratégico do Exército, a Nova Logística Militar Terrestre. Teremos também fala do nosso professor Eduardo Machado, aqui da Faculdade Senac. Teremos a participação de empresários do empresário e contador Arley Rodrigues, que é diretor da empresa Santri Contabilidade, a empresa nossa parceira desse evento. Teremos a fala do empresário e egresso da nossa faculdade, teremos o prazer de tê-lo aqui, da graduação, a Luísa Santana, que é hoje empresário da área de imóveis planejados, e também um aluno da nossa pós-graduação, o Tiago Novas, que é gerente de logística, né, operações logísticas da AC Coelho. Então, a gente tem um grupo aí que vai abranger várias áreas desse setor para conversar com vocês nessa mesa redonda. Então, chamo primeiramente, para começar aí o nosso evento, dar uma primeira palavra para vocês, o Matheus Carvalho, presidente da Comarc DF. Matheus, pode abrir seu microfone, seja bem-vindo. Pessoal, queria primeiramente agradecer aí ao Senac, na pessoa do Luiz. Eu não vou citar mais ninguém, porque você acaba deixando alguém para trás, então acho que o nosso diretor aí, eu acho que é a figura do momento aí, então muito obrigado ao Senac, a todo o corpo do Senac por abrir essa oportunidade a nós. O Sistema FEComércio, hoje eu estava com o nosso presidente, então assim, também ligado ao Sistema S. Queria agradecer às entidades, né, hoje eu estou aqui com a Comarc DF, eu estou presidente da associação, sou empresário de Brasília, primeira geração da empresa, 42 anos de empresa já, então já assumi o negócio de família, faço parte do mercado de material de construção de Brasília, para quem não me conhece, e assim, hoje eu estou presidente da Comarc, faço parte do corpo diretor do Sindmarc DF, que é uma entidade que eu gosto de citar, na pessoa do seu Cecim Sarkis, que é o atual presidente, que não pôde comparecer por falta de agenda, e sou também diretor da ANAMACO, que é a Associação Nacional do Setor de Material de Construção. Então, esses eventos são demais para nós. Então, assim, eu queria deixar o recado a quem está participando, ou quem ainda não foi conectado, que quem está aqui puder divulgar e ajudar-nos, que esse momento é único, tá? Temos boas informações,
Na preliminar, eu já vi que nós vamos ter conteúdos importantíssimos para o segmento, para você, lojista. Então, venha fazer parte desse momento conosco. Gostaria de deixar a mensagem que a associação ela está para trabalhar para você, lojista. Eu acho que nós temos alunos da faculdade também. Então, assim, temos a associação como parceiros do Senac, do Sistema S e de você, estudante. Que as empresas estão aqui de portas abertas para recebê-los e para a gente poder trocar experiências, né? Temos o caso do Tiago aí, que eu acho que é um case de sucesso de vocês, que foi convidado. Então, assim, deixo a associação aberta a todos, tá? Muito obrigado e passo a palavra para a nossa amiga Luciana aí. Muito obrigada, Matheus, seja bem-vindo. Professor Luiz Afonso Bermudes, a palavra é com o senhor para dar boas-vindas aí para todos os nossos convidados e dar a abertura desse evento, por gentileza. Obrigado, Luciana. Boa tarde a todos. Professora Luciara, obviamente, tá? E aos nossos empresários parceiros e os nossos palestrantes, nem tanta palestra, mas os nossos convidados que vão conversar com vocês. Presidente Matheus, essa é uma primeira que eu espero que seja das muitas mesas redondas que o setor empresarial possa nos colocar para a faculdade para que ela cumpra a sua função e a sua missão de ser uma faculdade oriunda e mantida pelo setor empresarial de comércio, serviço e turismo, e é isso que nós queremos levar a todos vocês. E mais ainda, o curioso, né, quando chegaram e falaram, olha, o pessoal quer que se fale do problema que está acontecendo da Rússia e Ucrânia no segmento de material de construção. Opa, o que está acontecendo? O que o pessoal está... Aí me lembrei de uma reunião que eu fui chamado no começo da pandemia, já lá no Sinduscom do DF. Olha, o material de construção está sendo utilizado. Que fenômeno é esse? Olha, uma pandemia provocando o consumo de material de construção. E a mesma coisa aqui, né? Uma guerra lá nos confins da Europa, influenciando no nosso problema logístico, nos nossos valores. E esse é o desafio, e isso é a faculdade que nós queremos ofertar ao setor empresarial e à Brasília, das oportunidades de discutir. Nós não temos solução. Ninguém que está aqui vai dar a solução, mas vai fazer a análise para que os empresários que todo santo dia tomam decisões, que eles possam tomar uma decisão com maior informação. E hoje todos nós sabemos que sem informação as decisões quase sempre dão erradas. E com a informação nós podemos pelo menos errar menos ou acertar o caminho. Então, presidente Matheus, eu acho que espero que nós possamos atender a expectativa de todos vocês e dos empresários, com os nossos convidados que estão aqui, professores e ex-alunos experientes no mercado, para que a gente possa discutir e ouvir o que isso representa, o impacto que esse problema que está acontecendo causa no nosso segmento de comercialização de material de construção. É um prazer estar aqui, é um prazer abrir essa nova faculdade. Isso que vocês estão vendo aqui é a primeira vez que acontece aqui na Faculdade de Tecnologia e Inovação, por isso ela tem esse novo nome, com esse novo prédio bonito que vocês estão vendo atrás de mim aqui, e vocês estão vendo atrás dos nossos professores, as nossas imagens aí. Pena que ele só está sendo utilizado agora, né? Falta pouco tempo, mas dia 4 de abril nós vamos estar todos presencialmente aqui, utilizando essa infraestrutura que o setor empresarial de comércio, serviço e turismo, repito, mantém para o usufruto dos empresários de Brasília. Obrigado, bom trabalho a todos aí. Eu não vou atrapalhar, não vou atrapalhar porque eu não entendo nada de construção, muito menos de material. O nosso negócio na faculdade é ofertar para vocês o conhecimento, trazer aqui para vocês esse conhecimento. Façam bom uso deles. Uma boa tarde a todos aí, tá bom?
Muito obrigada, professor. Aproveito para convidá-los, né? A partir do dia 4 a gente está com a casa aberta, igual o professor falou, e a faculdade, os professores estão com imagens, fotografias atrás, né? Professor Demóstenes, professora Luciara. Eu estou no lugar realmente aqui, vocês estão vendo um tobogã, é real, aqui a faculdade tem um tobogã para a gente descomprimir e tal, e aqui é uma arena para as pessoas assistirem eventos, palestras, os professores vão ser criativos em usar os espaços, a faculdade vai estar aberta aqui. Então, agora, para explicar um pouquinho do que vai ser usado e como vai ser aqui o momento, né, dessa faculdade, o que a gente tem aqui para agradar a área do varejo, eu passo a palavra para a professora Luciara para explicar um pouquinho, né, professora, o que é esse laboratório de varejo que a gente falou aí no comecinho. Professora, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Sou professora Luciara dos cursos de Marketing e Gestão Comercial da Faculdade Senac. E há uns 2 anos a gente está com esse programa de laboratório de inovação em varejo e por algum problema, de uma pandemia, a gente teve que adiar um pouco os nossos planos e estamos agora efetivamente implementando o nosso laboratório depois de muito sonhar, né? Um sonho que a gente sonhou todo mundo junto, a gente está conseguindo implementar. O objetivo desse laboratório de varejo é exatamente isso que o professor Bermudes acabou de comentar, é trazer para dentro da faculdade os empresários, os seus colaboradores, é que a gente consiga trabalhar juntos os nossos alunos, os alunos da graduação e da pós-graduação, e também os empresários e os seus colaboradores, no intuito de promover mentorias, promover workshops, palestras. Essa é uma mesa redonda que a gente ajudou a organizar. Então, a ideia é que a partir de hoje a gente esteja mais atuante nesse sentido, em relação a unir mesmo o empresariado do DF, fomentar o varejo do DF, principalmente do DF, porque esse é o primeiro laboratório de varejo aqui do Distrito Federal. Então, a gente está com essa ideia de construir todo mundo junto, e eu chamo todos os empresários, aqui hoje especificamente os empresários da construção civil, dos materiais de construção civil, mas assim, a gente está aberto a todos os empresários do varejo para a gente construir junto esse laboratório de inovação em varejo. Aproveito para deixar meu e-mail, né, para quem quiser trazer sugestões, quem quiser trazer também demandas nesse sentido de pesquisa, de workshops, até escrevi aqui para não esquecer, algum tipo de curso, a gente está aberto a isso. Também a gente abre as portas para vocês conhecerem as nossas dependências novas, né, que está todo mundo aí mostrando as fotografias. Então, o meu e-mail é Luciara com Y, luciara.ribeiro@df.senac.br, tá bom? Então, tenham todos aí uma boa mesa redonda. Obrigada pela oportunidade. Professora, eu coloquei o seu e-mail ali no chat. Vocês estão me ouvindo? Espera aí. Pronto. Estão me ouvindo? Agora estão me ouvindo. Desculpa, meu microfone travou. A professora Graciele colocou, eu também coloquei o seu e-mail ali no chat, professora, para facilitar, quem quiser copiar. Aproveito também para quem quiser acompanhar a Faculdade Senac. A gente tem todas essas notícias que a gente está fazendo, a gente está sempre colocando no nosso site, que é o mesmo site do Senac, só que na frente a gente coloca faculdade, então www.df.senac.br/faculdade. Nossas notícias estão lá, nas nossas redes sociais também, tudo que a gente está atualizando em relação a todas as atividades dos professores, esses laboratórios, tudo que eles estão elaborando dentro da faculdade, a gente está colocando, atualizando, né? Lá no site, nas redes sociais, no nosso blog, a gente tem uma rede aí de comunicação bem extensa para fazer todo esse trabalho. Então, para a gente começar logo essa mesa redonda, sem mais enrolação, né, professor Demóstenes? Vamos passar a palavra para o senhor. Eu vou agora, chega de apresentações e chega de muita explicação. Comece a mesa redonda com o professor Demóstenes, nosso coordenador de pós-graduação e hoje mediador dessa mesa redonda. A palavra é toda sua, professor.
Boa tarde a todos. Então, é um grande prazer para a Faculdade Senac, para a nossa coordenação de pós-graduação, pesquisa e extensão, estar conduzindo na tarde de hoje essa mesa redonda com todos, né? Como o professor Bermudes comentou, o nosso objetivo é levar conhecimento, levar novidades para todo o segmento, né, de bens, serviços e turismo do nosso Distrito Federal. O tema da nossa mesa redonda de hoje é o impacto do conflito Rússia-Ucrânia para o segmento de materiais de construção no DF, né? Para tanto, nós teremos 5 convidados, né, que nessa tarde irão cada um falar dentro da sua área de atuação, formato de bate-papo, a sua impressão sobre determinado ponto, um tópico específico que influencia o nosso segmento. Ao final, nós vamos abrir para perguntas e dúvidas que eu vou estar direcionando para os nossos convidados, né? Então, a gente vai fazer uma sequência. Então, primeiramente, eu vou convidar o General Frasch, né, que foi diretor do DENIT, general da Engenharia de Construção do Exército, então tem uma grande experiência nesse segmento de construção. O professor Eduardo, que é o nosso professor de logística aqui da Faculdade Senac, gerente de logística, já foi de várias empresas, tanto aqui em Brasília como a nível nacional. O Arley, que é empresário da contabilidade atuante dentro do segmento. O Aloysio, que é empresário do segmento de imobiliários. E o Tiago, que é gerente de logística de materiais de construção aqui do nosso DF, né? Então, a gente vai conduzir essa mesa redonda, ouvindo a fala de cada um, e no final a gente vai abrir para perguntas, né? Eu gostaria de convidar para fazer a abertura da nossa mesa o General Frasch, para falar sobre o impacto do conflito na cadeia de suprimentos de insumos de construção, né? O que esse conflito afeta a nossa cadeia de suprimento. Está com o senhor, General. Muito obrigado. Eu espero que todos estejam escutando bem, né? Acredito que sim, né? Quero dizer que é um privilégio, uma honra participar de uma mesa redonda de conversas de um tema tão atual e tão importante para todos nós, tanto no Brasil como no mundo inteiro, não é? Eu começo com uma frase de um dos grandes cientistas do século XX, Albert Einstein. Ali, meados do século XX, Einstein disse uma frase lapidar, que tem tudo a ver com o tema. Ele diz o seguinte: nada acontece até que algo se mova. Vejam o pensamento de um gênio como Einstein. Nada acontece até que algo se mova. Muito bem. Aí vamos agora para o tema da nossa conversa. A guerra gera ambiente de incertezas, vários ambientes de incertezas. Porque a guerra, por mais que se fale em convenções de Genebra, em convenções, em regras, em pactos, a guerra é a verdadeira face do caos, da desordem. A guerra é um ato de violência do ser humano. Então, ela gera incerteza exatamente por isso. E nesse ambiente de incertezas, dentro de um mundo hoje globalizado, onde o que acontece no leste europeu, em questão de minutos, nós estamos sabendo aqui. Então, esse ambiente de incerteza, ele é transmitido via celular, via iPad, via internet, via todos esses recursos tecnológicos que nós temos hoje aqui. Esse ambiente de incerteza, ele gera incerteza na cadeia logística de suprimento da construção. Mas claro que gera. Por quê? O barril de petróleo simplesmente já foi para $130. No momento que o petróleo sobe de preço, os seus derivados sobem de preço. Natural que isso aconteça, né? Porque os derivados dependem disso. Ocorre que a cadeia logística de suprimento no Brasil ela é muito, mas muito dependente do combustível, porque a nossa matriz de transporte ela é, por demais, majoritariamente rodoviária. A logística no Brasil ela se move sobre rodas, e essas rodas consomem combustível. Então, esse ambiente de incerteza da guerra lá do leste europeu traz incerteza para nós na cadeia logística de suprimento. E dentro da logística,
existem 3 verbos importantíssimos que nós precisamos ter em mente. Para você fazer suprimento, para você suprir alguma coisa, você tem que prever, prover e manter. O prever é o planejamento. Você tem que planejar de quem que você vai comprar, como é que você vai comprar, como é que você vai transportar. O quê? A matéria-prima, o insumo, para poder produzir alguma coisa e fazer entregas. Aí vem o prover. Você vai fazer entrega aos seus clientes, aos seus usuários. E manter significa o seguinte: faz uma entrega e acabou? Não. A efetividade. Aí eu me remeto a Harvard. A logística, como gestão que tem que ser, ela tem que ser eficiente, quer dizer, tem que ser bem feita, ela tem que ser eficaz, ela tem que produzir resultados, fazer entregas, e tem que ter efetividade, ela tem que durar. Mas tudo isso, dentro de um ambiente de incerteza, é difícil. Então, a faculdade, que aí está para discutir na mesa redonda com empresários, precisa se debruçar com muito carinho, é porque nesses ambientes de crise e de incertezas que surgem boas oportunidades de soluções que vão diversificar o que costumeiramente se fazia. De modo que a questão da energia, que é o impacto que mais está se sofrendo nessa guerra da Rússia com a Ucrânia, que gera esse grande ambiente de incerteza, ela tem uma relação intensa com o fluxo de suprimento da logística. Consequentemente, vivemos um ambiente de incertezas na dimensão humana, na dimensão informacional e na dimensão econômica. Então, isso tudo traz preocupações tão naturais que nós estamos hoje aqui reunidos para conversar sobre isso. Essas reflexões nos remetem para que nós possamos abrir as mentes e estudar o seguinte: precisamos diversificar o quê, com quem, quando, onde, a partir de que momento. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quando termina a guerra. O ambiente de incerteza é tão grande que nós não sabemos qual é o final do conflito. Quando é que ele vai acontecer? Ele pode durar 2 meses, como pode durar 2 anos ou 10 anos. Nós não sabemos. Querem um exemplo? O Afeganistão começou de um jeito e o senhor sabe como é que terminou, né? Aquele avião de Cabul saindo e o povo correndo atrás. Depois de 20 anos, com uma das maiores potências do mundo no Afeganistão, né? Então, esse conflito Rússia-Ucrânia, ele está no momento que nós não temos exatamente qual é o norte dele. Até porque o presidente da Rússia, ele não declarou guerra. Ele disse que está fazendo uma operação militar. Do lado de cá, do Ocidente, a OTAN diz que não vai entrar na guerra. O seu Zelensky está pedindo que entre. Ela disse que não vai entrar na guerra, que vai ajudar com outros recursos. Então, nós continuamos nos ambientes de incerteza, até na dimensão militar. Então, a incerteza ela é na dimensão humana, aí diz respeito às populações envolvidas, às populações vizinhas do leste europeu, a do lado de cá do Atlântico e a todos aqueles que precisam de material de construção. Não é? Então, haverá falta de suprimento? Haverá desabastecimento? Essa é a grande pergunta. Nesse ambiente de certeza, vai depender dos atores envolvidos no prever, prover e manter, para buscar fontes alternativas para que não haja tanto prejuízo para os nossos usuários. A minha síntese de abertura de participação, que eu já estou com 5 minutos, é dizer que nós estamos num ambiente de incertezas. E, como tal, devemos buscar decisões compatíveis com os ambientes de incerteza que diminuam a probabilidade de insucesso e aumente a probabilidade de êxito através de fontes alternativas de suprimento. No momento, era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, General, pela fala do senhor. Acho que tem tudo a ver, né? O Eduardo e o Tiago, que nós somos aí da área de logística, né? Então, a gente sempre está pensando à frente, né, Eduardo e Tiago? Então, aquilo que a gente fala aí nos ambientes de sala de aula, né? Quem tem um, não tem nenhum, né? Quando a gente tem problema com o fornecedor, a gente roca a nossa cadeia de suprimento para quem está melhor. Isso aí é o nosso dia a dia, né? E como a nossa economia no mundo ela é conectada e é globalizada. E essa frase do general do Einstein, né, do mover, é uma realidade. A gente teve um grande momento na logística na década de 70, né, na Guerra do Oriente Médio, combustível, que fez a gente mudar a forma de fazer logística, a forma de montar as cadeias globais, né? Hoje, na pandemia, a gente sai da pandemia e entra no conflito. A pandemia também fez nós repensarmos, né, Eduardo? A gente conversa muito. Então, a questão dos grandes centros de produção local, será que é o caso, né? Concentrar em um local do mundo tudo, China. Então, hoje se pensa em locais de produção, buscar esses insumos localmente, né? Porque numa situação de pandemia, numa situação de crise, de guerra, eu tenho como ter acesso a essas fontes de suprimento, né? Então, o mundo se move e o ser humano, né, professor Bermudes, aí com essa visão de inovação, ele vai buscando alternativas e formas de resolver o problema. Muito obrigado, Janel. Na sequência, eu vou chamar o Eduardo, né, que vai falar um pouquinho sobre o impacto do conflito sobre os custos logísticos de transporte, né? Então, como que as transportadoras estão pensando, estão projetando o impacto desse conflito. Pessoal, estão me ouvindo? Consegue me ouvir? Estão me ouvindo? Sim? Sim. Então, Estamos sim, Eduardo. Sim. Quero agradecer e parabenizar a faculdade pelo evento. Acho importantíssimo a gente voltar os olhos, né, para o que está acontecendo lá fora e a gente se preparar aqui dentro da melhor forma possível para enfrentar esses desafios, né? Assim como o general, gostaria de começar com uma reflexão, né? Dizendo que aquilo que nos trouxe até aqui certamente não nos levará aonde a gente quer chegar no futuro. Agora é o momento de repensar o que a gente tem feito, melhorar aquilo que a gente tem feito e olhar de uma forma diferente para os nossos negócios e para os cenários que estão se mostrando aí a cada dia, né? Então, o general falou muito bem sobre energia. Eu vou começar conversando com vocês sobre energia, né? O mais impactante dessa guerra para a gente diz respeito à energia. O impacto da energia russa na Europa. A Europa consome 50% do que a Europa consome de energia vem da Rússia. E quando a Europa tem, a União Europeia como um todo, né, tem dificuldade de recebimento de energia, isso pode gerar uma dificuldade da capacidade instalada de produção deles. Então, quando a gente pensa em capacidade instalada de produção, a gente já logo associa isso a rompimento das cadeias de suprimento globais. Quando existe o rompimento dos elos das cadeias de suprimento global, existe desabastecimento, aumento da demanda. Quando o atendimento dessa demanda não é atendido, a tendência é de explosão dos preços. E é isso que a gente está vivendo e, muito provavelmente, se a guerra perdurar por mais tempo, conforme o general falou, isso vai se agravar, isso vai gerar um impacto ainda mais negativo e mais forte no nosso negócio. Então, o que a Europa produz hoje e que a gente consome aqui, que é essencial para a nossa vida como sociedade, né? Medicamento, tanto humano como veterinário, peças de veículos e maquinários, alta tecnologia, né? Veículos, automóveis, tratores, navios, manufaturados, que aí também tem muita coisa relacionada ao nosso negócio de construção civil, não só a Europa, também a China e a Índia e a Rússia. A gente não pode desassociar esses três players. Rússia, Índia e China, eles estão juntos ali. De certa forma, principalmente a China, está dando uma cobertura para a Rússia. Se a China não estivesse dando essa cobertura para a Rússia, esse conflito já teria acabado. Então, a gente não pode pensar isoladamente aquilo que eu compro da Rússia. Não, não é isso. Aquilo que esse pool de países, esses players todos envolvidos no conflito, União Europeia, Estados Unidos, mundo ocidental como um todo, Índia, China e Rússia, o que nós temos que dependemos deles?
Então, você tem manufaturados, produtos químicos para diversos segmentos de indústrias, defensivos, que são voltados ao nosso agronegócio, que é o carro-chefe da nossa economia. Se o agronegócio fracassar, provavelmente teremos problemas da economia interna, né? Sem falar do potássio da Rússia, derivados de petróleo da Rússia. A Rússia é hoje o maior produtor de derivados de petróleo do planeta, porque ela não fornece apenas petróleo, ela fornece o gás, fornece energia, o aço também, que nós falamos aí no começo do nosso bate-papo. O aço, a China e a Rússia, elas são fortemente grandes produtores de aço do mundo. Então, sem falar também no trigo e o milho da Ucrânia. Mas o Brasil não compra nem o trigo nem o milho da Ucrânia, mas isso impacta no preço da commodity. Isso aumenta o preço das cadeias globais. Okay? Novos players aparecem para jogar nesse jogo. E a gente tem que estar preparado para jogar esse novo jogo com esses novos players e esses novos preços que envolvem aí os elos da cadeia de suprimentos. Então, só para a gente ter uma noção de como funcionava no passado, como funciona hoje, né? Então, a gente também não consegue desassociar a pandemia, a guerra, do cenário atual. A gente ainda tem algumas regiões da China que estão fechadas. A gente ainda tem algumas regiões do mundo como um todo que ainda trabalham não da mesma forma que trabalhavam antes da pandemia. Então, um navio que fazia transporte de cargueiros aí pelo mundo, Ásia, Brasil, Ásia, ele fazia esse trajeto 4 vezes por ano. Hoje ele não consegue fazer 2,5 vezes por ano. Isso é um equipamento de altíssimo valor agregado, um dispêndio enorme de energia parado, porque você tem ineficiência operacional, aumento dos custos, desequilíbrio nos fluxos. E é muito importante a gente falar sobre desequilíbrio nos fluxos. O que seria esse desequilíbrio nos fluxos? Pendularidade. Isso a gente passa na vida da gente, né? Quando eu contrato um caminhão para ir daqui de Brasília e levar uma carga lá no interior do Mato Grosso, no interior do Pará, o carreteiro ele cobra o frete para ir e o frete para voltar. Porque ele tem a carga para ir. Chegando lá, ele não tem com o que voltar. Então, ele cobra as duas pernas. E assim também no transporte de contêineres. Porque é desequilibrado. Aquilo que o general falou, e falou muito bem, e foi atestado pelo professor Demóstenes. O mundo, o centro produtivo do mundo é na Ásia. E nós somos o mercado consumidor. O Ocidente é o mercado consumidor. E é um impasse complicado, né? Nós temos o maior produtor de manufatura do mundo, a China, e o maior produtor de energia do mundo, a Rússia, em conflito com o mundo ocidental. A gente precisa entender até onde a gente vai chegar nisso. Então, a gente tem a pendularidade. O navio vem, ele já viaja menos, ele tem problemas operacionais, e quando ele volta ocioso. Ele volta tendo que fazer outros caminhos, e isso onera os custos de transporte, os custos logísticos. Voltando aos custos logísticos, a gente fala isso no primeiro dia de aula, né? Quando a gente tem um produto, pelo menos 30% do custo para se produzir aquele produto são custos logísticos. Nesse período agora, esses custos tendem a aumentar. O produto que tem um valor agregado menor, em comparação com a vacina, com o eletrônico, que é o nosso caso da análise de hoje, que é o material de construção, você tem o cimento, você tem lá os componentes aí de decoração, de acabamento, tudo isso são produtos que têm um valor agregado alto, mas em comparação com outros produtos de tecnologia, são valores com produto com valor agregado menor. Então, quanto menor o custo do produto, o valor agregado do produto, maior o impacto da logística. Quando os elos da cadeia, quando os fluxos da cadeia logística ela está desequilibrado, certamente gera-se ali um aumento, um desequilíbrio ainda maior, desenfreado daquele custo. Faz com que o empresário precisa ter muito mais requinte naquilo que ele está comprando e que ele está vendendo. Mas na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, por conta de tudo isso que a gente falou, de pendularidade, de aumento no custo do combustível para transporte aéreo, marinho, rodoviário, a gente tem o custo aumento do container, do ponto de vista global. Por exemplo, um container, há 2 anos atrás, antes da pandemia, para você trazer da China para o Brasil, você gastava em torno de $2.500 por container, de 40 pés. Hoje, você encontra, no mínimo, por $9.000, $10.000 o container de 40 pés. Então, imagina, você aumentar só os seus custos para transporte desse produto 4, 5 vezes. Em alguns casos, até 6 vezes, pessoal.
E a tendência é que isso se mantenha por conta do desequilíbrio do fluxo e do problema energético na Europa. Então, aqui no Brasil, quando a gente pensa em mercado interno, o diesel já ultrapassou em algumas regiões R$ 7,00. Então, quando o diesel aumenta, aumenta tudo. Tudo aumenta. Então, desde o pão francês ao cimento, o tijolo, tudo vai aumentar. Tudo vai aumentar. Pra você tem ideia, eu trabalho com transporte de cargas fracionadas de alto valor. Nós já repassamos 3 aumentos nos últimos 12 meses. O empresariado está aí e deve sofrer com isso. E a tendência é que se passe um novo aumento até o meio do ano, caso essa situação de conflito e pandemia não volte aos números antes da pandemia. Então, nós, nesses 3 últimos aumentos, já superou 20% do valor das tabelas de frete. Isso não representa 20% do valor do produto, né, do frete como um todo, mas representa uma fatia enorme do valor do produto no final da conta. Nós teremos aí o colega que vai falar um pouco sobre formatação de preços. E é aí fundamental para o empresário ele ter isso em mente, né? Porque quando o custo logístico aumenta, não é só o preço do produto em si, mas também o custo para se trazer aquele produto, para se transportar aquele produto. Um outro detalhe importante é se falar sobre não só o diesel, mas sobre os insumos, que como a gente viu um pouquinho antes, também são produtos que vêm de fora, muitos deles da União Europeia, da China, peças, pneus, lubrificantes e por aí vai. Isso vem de fora, está atrelado ao fluxo de transporte internacional, e você tem aí um aumento. Ah, mas o dólar caiu. Tudo bem, a gente pensa em câmbio, o dólar caiu, mas o custo do produto para se produzir aumentou. Então o dólar cai, mas o produto aumenta. O custo para se trazer esse produto até aqui também aumenta. A tendência é de crescimento nos custos. Importante mitigar, né? Então, gostaria de fazer também um comentário sobre como é que a gente consegue prever isso e trabalhar de uma maneira para mitigar esses custos, né? Algumas dicas que eu gostaria de deixar para todos aí. Então, a gente precisa, o professor Demóstenes falou disso rapidamente, otimizar e estreitar a relação com os fornecedores. Então, entender que o fornecedor hoje ele é seu parceiro. Se tiver que deixar alguém sem ser atendido, que não seja as nossas empresas. Por quê? Eu tenho uma relação de parceria com elas e não uma relação predatória. Hoje eu compro porque eu estou ganhando, amanhã eu não compro. Porque vai faltar. Se essa guerra perdurar, vai faltar. E quando chegar, o preço vai ser muito maior. Então, institua aí relações de parceria. Desenvolvam novos fornecedores e produtos alternativos, preferencialmente de fornecedores que têm toda a cadeia de suprimentos atendida aqui na região, no Brasil, próximos de vocês. Isso é importantíssimo. O professor Demóstenes falou muito bem, quem tem um, não tem nenhum. Então, do ponto de vista da gestão do negócio, elevar e medir com atenção os níveis de serviço das operações da empresa. Então, controle de estoque já era importante, o Thiago vai falar sobre isso. Controle de estoque já era importante, se tornou mais importante ainda. Os estoques em trânsito, giro de produtos, os prazos de entrega que a gente tem com os fornecedores, com os clientes, enfim, isso tudo tem que estar na palma da mão. Era muito importante, agora é fundamental, porque eu tenho insumos resumidos, insumos e produtos que são raros no mercado. Então, eu preciso ter isso muito bem azeitado. Aí você tem vários sistemas que te favorecem a poder administrar isso aí. Gestão de compras e vendas eficiente, formatação de preços eficiente, vai mudar todo dia, pessoal. Se a guerra perdurar e se a gente continuar nesse espiral aí de aumento de preços, vai mudar frequentemente. Eu preciso ter uma gestão de compras e venda muito bem azeitadas. E otimizar os processos internos e fomentar a melhoria contínua. Tudo que não tem relação direta com a satisfação do meu cliente, com a continuidade do meu negócio, é custo. Então, é a hora da gente otimizar os processos internos. Me desculpe se eu me alonguei um pouco demais, professor Demóstenes, mas essa era a mensagem que eu queria deixar para todos, por enquanto. Obrigado, Eduardo, aí pela sua apresentação, né? Então, a gente pode observar a importância, né? Como uma guerra lá na Europa, como ela reflete no mundo todo. Uma coisa que o Eduardo colocou aí de extrema importância é essa relação com os nossos fornecedores, né? E verificar aonde que está a cadeia de suprimento deles, se é só aqui no Brasil, tá? Porque às vezes a gente se engana, meu fornecedor está aqui pertinho, está aqui do lado, né? Mas quando eu tenho uma falta de suprimentos a nível global, e se eu tenho um aumento do dólar, né? Pode ser que esse fornecedor
como a gente ocorre aí com outras commodities, né, ele faça a opção de aumentar a exportação e diminuir o abastecimento no mercado interno, tá? Então, mesmo quem tem um fornecedor que é aqui no Brasil, aqui do lado, tem que estar com um bom relacionamento com o seu fornecedor, tá mapeando, tá vendo como que isso aí está evoluindo e se antecipando aos problemas, tá? Eu gostaria de convidar agora o Arley, né, que é um contador do segmento, né, atuante aí no segmento, para falar um pouquinho sobre o impacto do conflito na vida das empresas, né, no dia a dia das empresas do setor de construção. Arley, puder falar um pouquinho para a gente? Boa tarde a todos do setor Matcom. Primeiramente aqui, parabenizar, né, a Faculdade Senac e o Acomac, na figura do Matheus, aí, pela essa iniciativa, né? E fico muito assim agraciado pelo convite e fico assim muito feliz quando eu vejo assim vários empresários estudando, tentando descobrir novas formas para o segmento, né? Hoje a gente está num mundo muito globalizado, muito rápido e as informações têm que ser tomadas, têm que ser absorvidas o mais rápido possível, decisões tomadas mais rápidas ainda. Hoje as questões estão sendo decididas nos detalhes. E essas questões aí todas que interferem em questão de logística, preço e tudo, gera grandes impactos para os lojistas, né? Tudo aí que o general comentou, professor aqui também, então nós estamos vendo essa que está ocorrendo com a guerra, tudo isso daí impacta o lojista no preço de custo, no preço do produto, e para o lojista ele é muito complexo, todas essas mudanças, alterações, para ele estar acompanhando em tempo real, porque ele tem que abastecer seu estoque, ele tem que prever quanto que ele vai comprar a mercadoria, por quanto que ele vai vender, quanto que ele tem de mercadoria, o prazo que vai chegar um novo produto. Tudo isso gera incerteza e ele tem que estar sempre atento e ligado no que está ocorrendo no mercado, né? Quando a gente vê que o produto vai aumentar, quando ele vê que o produto vai aumentar, subir 10%, na verdade, na ponta sobe mais, porque no Brasil nós temos vários custos em cascata, principalmente os impostos, né? Então, aquele produto que basicamente ia subir 10% lá na ponta da indústria, onde vai partir com o custo de frete, transporte, todos os demais encargos, quando adiciona-se, principalmente aqui em Brasília, nós temos a substituição tributária para a maioria dos produtos, sobe mais do que aqueles 10% inicial. Então, o que eu vejo assim, que eu sempre atento para os nossos lojistas do segmento de materiais de construção, é para ficar atento numa formação de preço, por quanto que eu estou formando o preço desse produto, por quanto vai chegar esse produto, qual o valor que eu tenho que vender essa mercadoria. A gente, então, como nós estamos vendo aí que os produtos de siderurgia, principalmente os ferros, né, provavelmente já vão ter um aumento aí em breve. Alguns já estão mencionando aumentos. Então, a gente imagina lá que eu estou no meu estoque com 1.000 barras de ferro, de CA 8.0, quando eu vender essas mercadorias, por quanto que eu vou comprar? Então, nós temos que estar atento a essa nova formação de preço para eu já mensurar quanto que essa mercadoria vai chegar no futuro, para quando eu chegar a comprar aquelas minhas 1.000 barras, se eu não atentar no preço, não me ajustar, eu só vou poder comprar 800. Então, esse é um detalhe muito importante que o lojista tem que estar atento hoje, a formação de preço, quanto que eu tenho de estoque, novos preços, quanto que vão chegar. E quando a tendência é dos preços subirem, depois, no futuro em breve, a gente espera que esses preços voltem a cair um pouco. Também uma nova atenção que os lojistas têm que ter. Que, quanto que eu fui que comprei aquela mercadoria, quanto que eu fui que eu paguei. Então, esses são os pontos principais assim, que a gente tem que ter na observação. Qual que é a minha formação de preço, como que eu estou formando o preço do meu estoque. Muitos hoje, infelizmente, não acompanham lá seu cálculo, minha formação de preço sobre a última entrada ou sobre um custo médio. Então, esses são alguns pontos que nós temos que estar muito atento. Qual o preço que eu estou vendendo? Quanto vai chegar essa mercadoria? Isso que a gente acompanha bastante aí no mercado, infelizmente, para acabar, ter que concorrer, né? De vez em quando a gente tem que reduzir um pouquinho o preço aí e não se atenta para essa nova formação. E tudo isso que está acontecendo no mundo aí vai impactar bastante, a gente tem que estar bastante atento aqui. Acredito que tem empresários do setor aqui que são Simples Nacional, que são lucro presumido, lucro real, todos eles vão ter um impacto, cada um vai ter um impacto um pouquinho diferente, mas um aumento de 10% vai gerar um grande custo aí para os lojistas. Então,
a minha dica que eu tenho que ter nessa questão dos impactos da guerra e que nós vamos sofrer certamente com ela, é atenção, atenção e atenção sobre meu estoque, minha formação de preço de estoque e a formação de preço de venda. Até também para equilibrar as minhas finanças, né? Então, a gente tem que estar muito atento em quanto eu vou vender, quanto eu vou comprar. Nosso segmento é muito brigado, é muito concorrido. Então, sim, é um tema que vários especialistas estão, uma mesa redonda, estamos mencionando, conversando aqui. É claro que não dá para a gente adentrar aqui qual que é a formação de preço, como que vai ser os impactos na ponta a ponta, mas aqui a gente vai, cada um vai deixando aqui a sua atenção, o seu ponto, e que certamente aqui vamos superar por mais essa daqui, o que eu puder estar ajudando depois, cada um aí, conforme a sua tributação, conforme o seu segmento, a sua especialidade aí, estaremos à disposição, e mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Arley. Então, a gente pôde aí ver na fala do Arley essa importância, né, da gestão financeira da empresa, da formação de preço, né? Então, às vezes, o empresário ele não tem o preço ali na ponta do dedo realmente, né, sabendo fazer, então mudou o preço do insumo, fazer esse ajustamento, e é muito importante, principalmente no momento de crise, de aumento de custos, a gente ter na palma da mão o controle dos nossos custos, né? Eu gostaria de chamar agora o Aloísio, né, que é um empresário do segmento de imobiliários, para falar um pouquinho do impacto do conflito no seu segmento. Tá, Aloísio? Se quiser falar um pouquinho com a gente sobre esse impacto. Boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos sim. Beleza. Eu sou do ramo moveleiro de armários, né? E queria agradecer ao pessoal do Senac, a professora Graciele, que me convidou, o professor Eduardo. Eu particularmente conversei um pouquinho off com o professor, porque eu vou falar um pouquinho dessa questão da crise, mas da parte focada na venda. Por quê? A empresa que eu participo, que eu trabalho, ela é composta por 3 sócios. Então, o sócio da parte de compras, inclusive, eu estou em Goiânia, vim para cá até para fazer uma reunião com ele, para me entender um pouco essa parte de compras, porque a minha é focada em vendas. Então, eu vou falar um pouquinho mais da venda. O que essa crise ela está impactando, no meu caso da venda, é a questão da incerteza, como diz o general Frasch. A gente trabalha, principalmente aqui no estado de Goiás, com o pessoal muito do agronegócio, como foi dito. Então, são os investidores, são as pessoas que estão mexendo nessa área que está crescendo bastante, então eles eles gastam, né, na parte do armário, faz lá a sua compra de armário, da sua casa, aquela coisa toda. Então, quando o mercado agora está apertado, com a questão da incerteza, o que eles fazem? Eles retraem um pouco, na parte de gastar um valor X para poder comprar o armário, eles vão pensar em investir o dinheiro deles para acompanhar a inflação, para que o dinheiro deles não desvalorize tanto quanto a inflação. Então, o que eu tenho sentido é isso. É um pouquinho, está no começo, mas é aquela coisa, você tem um orçamento para poder apresentar para um cliente, botar um número aí, por exemplo, de 200 mil de armário, o cara, o empresário agora, principalmente o empresário, ele está pensando um pouco mais sobre isso. Ele vale a pena gastar agora com isso, ou se ele vale a pena segurar para poder sentir o mercado lá na frente. Então, esse convite que eu tive para poder participar dessa mesa, ele me abriu muito os olhos, né? Então, para mim, hoje, o mais impactante, no caso, é a inflação. O maior problema que a gente está enfrentando é isso, porque a inflação é um problema global. Os Estados Unidos, que é uma grande potência, está com a inflação em alta. Isso reflete tudo, né? Eu dando uma estudada, aí os bancos europeus, principalmente, eles aumentam a taxa de juros. Isso aí o dólar pode estar lá embaixo, que não vai refletir no valor dos produtos, porque antigamente falava que o combustível estava alto, em virtude do dólar, né? O dólar deu uma baixada, mas não foi nada disso. É a inflação mundial que está levando isso para cima. E uma coisa interessante também é que eu estava discutindo, o meu MDF ele é nacional. Ele é fabricado aqui no Brasil, na cidade de Agudos. Então, eu estava discutindo com um investidor, até cliente meu, até porque eu precisava de pegar também um know-how para poder participar aqui, e o que ele falou para mim? Que mesmo fabricado no Brasil, por a inflação estar lá em cima, os preços vão subir.
O meu caso do meu reflexo é no caso da alta do combustível, então isso está refletindo aí na subida da minha produção final, dos meus custos finais. Então, agora, semana que vem, vai ter um pequeno reajuste, principalmente em relação ao transporte, apesar de ser perto de Brasília, Goiânia, mas, assim, existe esse gasto todo. E uma coisa que veio também desde a pandemia, que é a questão no meu caso, é a mão de obra. Pela minha mão de obra ser bem escassa, então ela está bem inflacionada. A gente está gastando muito caro com a questão da mão de obra. Não tem mão de obra e a que tem no mercado, ela está se cobrando muito caro, né? E no final de tudo, para mim, na parte da venda, realmente é a incerteza do empresariado. E eles estão retraindo um pouco, eles estão pensando em investir em outras áreas, diversificar o investimento deles, e com isso eu sofro mais na venda, até porque eu vendo um produto que é considerado assim supérfluo. Então eles estão mais na parte de investimento para acompanhar mesmo a inflação. Então a minha observação mais na parte de vendas, fugindo um pouquinho, talvez indo um pouquinho na contramão que a gente está falando de formação de preço e tudo mais, eu que trabalho com a venda em si, eu estou sofrendo com a questão mesmo do orçamento, a briga está ficando mais acirrada. Obrigado, Aloysio. Então, agradecer a fala do Aloysio, e assim, caiu como uma luva, tá, Aloysio? Eu acho que independente do segmento, essa questão da inflação é de extrema importância. Então, a inflação o que é? É aumento generalizado dos preços, né? E normalmente, quando a gente tem inflação, o que ocorre? A gente reduz o consumo, né? E quando a gente reduz o consumo é para tudo, é para comprar móvel, é para comprar material de construção, é para comprar coisas. Então, o empresário em cenário de incerteza, a gente teve em outras épocas no Brasil, ele não sabe se ele contrata, se ele demite, se ele expande, se ele mantém. Então, essa certeza leva a gente, né, como o general falou, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, né? Então, como a gente tem já calejado, né, outras crises há décadas atrás, que às vezes levaram muitas empresas a quebrar, então o empresário ele sempre vai ter ali a sua cautela, a sua preocupação num cenário de incerteza, e manter as suas reservas, né, em se estruturar para evitar que ocorra uma quebra lá na frente, né? E isso a gente tem que entender, gente, que o nosso cenário ele é extremamente complexo, né? A gente sai de um momento de pandemia, né, onde houve muita incerteza, houve mudanças de forma de atuar, de forma de vender, né? O Aloysio, né, atua nessa área. Eu lembro conversando essa semana um professor nosso que é do ramo de móveis, falando que, poxa, na pandemia ninguém ia na loja. Eu peguei os móveis, fui para baixo dos prédios com a minha van para vender. Então, assim, dê meu jeito, né? Então, esse cenário, ele surge, né? A gente sai da pandemia, entra a questão da inflação, a questão da guerra, o combustível é realmente um insumo que eleva o preço de tudo, né? E, com certeza, né, não só o setor moveleiro, mas o setor de material de construção também está sentindo esse reflexo da inflação no consumo, tá? Muito obrigado, Luiz. Chamo agora o Tiago, né, para falar um pouquinho para a gente sobre o impacto do conflito no segmento de logística de materiais de construção, né? Então, a sua atuação como gerente de logística do setor, né? O que você está vendo, o que você está fazendo dos reflexos desse conflito. Está contigo, Tiago. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer o convite aí. Então, o que houve, o que a gente está saindo de uma guerra que foi a pandemia, né? A pandemia ela trouxe um impacto muito grande para a gente lá no começo de 2020, fechamento de indústria, fechamento de fábrica, suspensão dos insumos, e o reflexo ainda está acontecendo. O impacto da guerra agora no segmento, o impacto desse novo conflito lá no leste europeu, ele vai trazer adaptações que a gente já vinha aplicando aqui dentro do meu segmento, material de construção, planejamento, estoque. Eu tenho trabalhado junto com o departamento de compras, departamento comercial, o quê? Antecipar pedidos, buscar trabalhar todo o estoque
de forma inteligente, ampliamos os espaços para colocar mais material. A gente praticamente dobrou o tamanho do nosso estoque, né? Porque as indústrias começou a não ter o material para entregar, demorar muito tempo, passou de 30 dias para alguns insumos aqui, alguns materiais, para 180, às vezes mais, por causa que não conseguia comportar a demanda. Então, hoje, novamente, com o início dessa guerra, a gente trabalhou o planejamento, melhorou, tornou a operação mais eficiente, está trazendo melhorias no controle de estoque, né? A gente está todo dia, a logística ela traz isso, a inovação. Então, nós estamos buscando melhorias contínuas, reduzir custo, reavaliar processos, porque é o que está no nosso controle. A incerteza está aí, igual vários falaram aí, a gente vive aqui, a gente sabe, ninguém esperava, dentro do segmento de material de construção, vender tanto quanto vendeu lá no início da pandemia. Hoje é fácil falar, pô, o pessoal ficou em casa, o pessoal não viajou, concentrou em melhorar os espaços. Hoje é fácil tomar essa decisão, mas lá no começo a gente não sabia. Então, era um cenário de incerteza. Tanto quanto agora. Nós temos uma guerra que, como foi citado, aí ela pode durar mais 2 meses, que já está entrando para o segundo, como pode durar 2 anos. Então, a gente vai, no dia a dia, diariamente analisando as etapas, os processos, o estoque, os pedidos, as indústrias. A gente trabalha muito forte, a Secoelho, ela tem uma parceria muito forte dentro das indústrias. A gente tem um relacionamento muito estreito com as indústrias, então a gente vai acompanhando isso. Como é que está a previsibilidade, os materiais, os estoques da indústria, a previsão, e a gente vai se adaptando os processos, o tempo da indústria, elas vão dando as devolutivas para a gente vai se adaptando, programando pedidos, comprando com uma frequência maior, reduzindo o espaço, analisando semanalmente, diariamente, dependendo do produto, e a gente vem melhorando a eficiência dos nossos processos. Foi passado aí, né, outro impacto que nós temos neste momento dentro do material de construção, falando a nível de transporte aqui, é a questão do combustível, igual o Eduardo colocou aí. A gente trabalha, nós temos frota própria, então isso já de cara impactou no nosso processo, então a gente teve que se reinventar, pensar em novas soluções de transporte, reduzir veículo para poder diminuir custos. Então, no dia a dia, nós estamos trabalhando dessa forma. E é isso, professor. Obrigado, Thiago. Tá excelente, né? Então, você pode dar um pouco dessa visão. Aqui a gente retoma o que foi comentado do início, né? Prever, prover e manter, né? Então, assim, eu tenho que planejar, pensar, nosso estudo de demanda, né, MRP, planejamento das necessidades, acompanhar, cerrado junto ao fornecedor, como que está esse time, para que o material não falte na ponta para o cliente, né? Então, acho que é uma recomendação importante, que acho que todo mundo falou, o Eduardo comentou, o Arlen, o Aloysio, né? Essa importância de cuidar do fornecedor para que eu tenha lá o suprimento, a matéria-prima na hora certa, no momento que realmente preciso e necessito, né? Nesse momento, eu gostaria de abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para cada um dos nossos palestrantes, se quiser fazer oralmente, ou se quiser também fazer via chat, tá? É o momento que a gente está aberto às perguntas. Ver se tem algum. Pessoal, queria agradecer a vocês e queria jogar uma perguntinha para o Arlen aí. Eu sei que todos nós estamos aqui falando, foi muito falar de logística, mas eu lembrei de um ponto no tocante aí, que a logística impacta dentro do fluxo de caixa, né, Arlen? Eu acho que valeria a pena lembrar desse ponto, porque, assim, a gente pode melhorar o processo, melhora o controle logístico, compra mais porque vai faltar,
compra antes porque vai faltar, mas se o caixa não estiver adequado, você tem um risco enorme de quebrar uma empresa. Então, no meio das falas de todos, eu acho que é muito bom esses pontos levantados. Eu acho que levantamos algumas informações importantíssimas para as empresas, mas eu queria ver essa questão do fluxo de caixa, né? Se o Arley puder dar um minutinho de palavra aí, se couber, eu queria que o Arley pudesse tocar nesse ponto aí. Ok, puder falar para a gente aí do fluxo de caixa? Está contigo. Claro, Matheus, posso sim. O fluxo é dos mais importantes, né? Uma empresa que não acompanha o seu fluxo, dificilmente ela vai sobreviver por muito tempo, senão vai ficar sempre capengando, como a gente fala aí, né? Cobrindo aquela questão, né? Cobre a cabeça e descobre os pés. E na questão do fluxo de caixa, que a gente sabe assim, que a maioria das empresas de material de construção, ela tem um giro de estoque na faixa de 60 para até 90 dias. E com essas incertezas de mercado, se complica mais ainda para uma gestão eficiente do fluxo de caixa, porque como eu já havia mencionado anteriormente, né? A gente tem que se antecipar qual valor eu vou comprar daqui no futuro, minha próxima carga, quanto é que vai estar o meu custo de transporte. Então, eu tenho já que precificar a mercadoria que eu tenho hoje, para que no futuro, o preço que eu venda, pelo menos pague na mesma quantidade. Nem fala assim, tenha lucro, né? Com essa questão, teve a pandemia, muitos empresários, tive a oportunidade de falar com vários, apresentar vários resultados, foram para nós uma surpresa, todo mundo viu que foi uma surpresa. Vamos falar assim, entre aspas, houve um lucro, mas aquele lucro não era real. Aí o pessoal fala, o que esse lucro tá maluco? Cadê esse dinheiro? Cadê esse meu lucro? Aí você tinha assim, vamos pensar assim, antes da pandemia, agora também antes da guerra, eu tinha uma mercadoria, um estoque, por exemplo, lá, eu tinha uma barra lá que eu comprava a barra por R$30. Então, aquela barra, com o início da pandemia, com o início de guerra e tudo, aquela barra, o preço de mercadoria, o consumo excessivo, fui vendendo uns R$40, R$50. Aparentemente, eu tive um lucro, vamos falar assim, um lucro de 20, né? Só que a questão é, na minha nova reposição, quanto é que estava aquela barra? Às vezes a barra estava, quando eu fui repor ela, no nosso exemplo aqui, estava 50, 52, 55. E isso aí impacta onde? No fluxo de caixa. Um empresário hoje que está vendendo, olhando só para o dia a dia, tem que tomar muito cuidado. Eu vou ter que fazer o quê? Tem que ter o acompanhamento desse meu fluxo, tem que ter um acompanhamento de mercado, precificação correta, para eu conseguir arcar com essa minha nova mercadoria no futuro. Senão vai virando aquela bola de neve, entra na antecipação de cartão e tudo vai se agravando. A gente acompanha bastante, a gente vê bastante no nosso segmento, às vezes, uma concorrência assim, né? Muito por parte de giro. Eu fico muito preocupado quando eu vejo apenas giro de mercadoria e não resultado para a empresa. A gente tem sempre que lembrar que, o empresário tem sempre que lembrar que todos os custos de mercadoria, desde do transporte, como nós estamos falando aqui, da custo de logística, custo de transporte, preço da aquisição dela, todos os custos fixos da empresa, como também os impostos, quem paga não é o empresário. O empresário é um mediador, né? Assim, quem paga é o consumidor. A gente tem que estar sempre atento o quê? Para formar esse preço correto e um preço justo para quê? Para que ocorra a compra do consumidor. Também, se o preço estiver muito caro, tiver um lucro exorbitante, não vai ter venda, então não vai ter consumo. Então, assim, da questão de fluxo de caixa que eu vejo, o primeiro ponto que eu vejo que muito erros nas empresas. Não saber a previsão de quanto eu vou comprar. O segundo, a minha formação de preço, quanto que eu paguei, se o custo está certo. Então, e a terceira é querer apenas girar. Então, muito cuidado, eu sempre alerto, muito cuidado nessa questão aí. Então, a gente tem que estar sempre atentos ao mercado, acompanhando nos mínimos detalhes. Hoje as questões são detalhes, uma forma de tributação que eu tenho, se eu compro em Brasília X, aqui nós temos umas particularidades em Brasília, vários benefícios, vários regimes que temos aqui tributário em Brasília, então o empresário tem que estar muito atento a isso também. E, claro, Matheus, como você falou aí, a gente estamos sempre aí acompanhando o mercado e com muito atentos e muito cuidado, né? Para que o empresário veja assim, os concorrentes temos que ser concorrentes, mas não inimigos, né? Então, vejo que todos têm que, assim, estar atentos aos preços, mas também não podemos cuidar da outra ponta, preço, né? Precificação, com preço lá embaixo, acaba que quando vende não paga nem os custos, e na nova aquisição aí depois só vai piorando a situação e vai reduzindo mais ainda.
Então, tem que ter o quê? Eu vejo aí que também o Senac, junto também ao SES, também tem excelentes consultores aí para auxiliar. Já vi lá cursos, oportunidades lá de consultores nas empresas para a gente tá assim, auxiliando no lojista para uma correta formação de preço, para chegar a um preço justo, para chegar que todo mundo consiga a revender e sobreviver, né, nesses momentos de crise que nós estamos vivendo um atrás do outro aí. Então, muito boa pergunta do Matheus aí para o fluxo de caixa, que já vi aí também a sofrer um pouquinho, né, Matheus? Já. Viver um pouquinho não, vive ainda constantemente. Eu ia até brincar. Eu ia até colocar aqui, agora eu ia rebater a pergunta para o pessoal da logística, né? Para quem não é empresário, para vocês verem como é que é o negócio. Você tem que comprar, tem que pensar no preço, formar preço, pensar na venda, mas não pode comprar, porque o fluxo não permite. Como é que você faz? Agora, eu queria fazer uma pergunta para o pessoal da logística. Como é que a gente resolve esse nome? Diz aí, porque a gente, como empresário, comprou, não pode. Ah, mas tem que comprar porque vai faltar. Opa, mas tem que vender, não, mas não posso vender a qualquer preço. Opa, mas eu tenho que pagar. Como é que a logística resolve isso aí? Não, perfeito, Matheus. Não sei se o Eduardo quer comentar alguma coisa. Eu acho, Matheus, assim, depois eu passo para o Eduardo, né? Eu tenho uma contribuição simples, professor. Perfeito. Tem uma contribuição. É bem rápida a contribuição. Eu acho que o Matheus ele está coberto de razão como empresário, porque a empresa é o seguinte, ou ela tem competência, se estabelece, ou ela morre, né? Ele acabou de falar isso. Ou ela morre. Mas tem uma coisa, Matheus, muito interessante, e em tempos difíceis de ambiente de incerteza, chama-se gestão de risco. O que você precisa realmente? Para cada atividade de uma empresa, porque são empresas com suas atividades diferentes. Tem o moveleiro, que acabou de conversar conosco aqui, tem você com material de construção e tem o construtor de rodovia, enfim, tem inúmeras atividades. Para cada tipo de atividade dessa, tem consultores de gestão de risco, onde ele tem que mergulhar na empresa, não é ficar dando aquela opinião boba. Aliás, opinião não se dá, porque a média aritmética é entre a ignorância e o conhecimento. Ele não dá opinião. O gestor de risco, ele constrói um mapa de calor, por exemplo, onde tem o impacto e a probabilidade de ocorrer os eventos, e em cima disso ele vai montar uma curva. Aí ele vai dizer assim, você quer correr quanto de risco na sua empresa? Você vai compartilhar com alguém esse risco? Você quer evitar o risco? Você vai aceitar o risco? Você vai transferir o risco fazendo um seguro? Enfim, a gestão de risco ela tem um leque muito amplo. O Exército tem começado a pensar com muita seriedade nos seus projetos de logística e até de desenvolvimento de armas a gestão de risco, porque ela faz parte, ela é inerente à gestão empresarial, seja pública, seja privada. Toda gestão ela tem embutido um risco. E o gestor ele tem que se assessorar muito bem de um estudioso da gestão de risco. Então, a minha contribuição, nesse sentido, é que os empresários que estão antevendo uma situação com muita incerteza, ele tem que fazer uma análise de risco da sua empresa e saber até onde ele vai correr risco, até onde ele aposta em alguma coisa e aprofundar, mas aprofundar mesmo. Quais são as suas fontes de insumo? Qual é a diversificação que eu posso fazer de insumo? E 2, quais são os meus potenciais consumidores? Os meus potenciais compradores? Né? E essa capacidade de comprar. O moveleiro falou, pô, a inflação comeu um pedaço, o cara pegou e guardou o dinheiro dele. Então, nós estamos vivendo uma inflação que não é da guerra, não, ela já vem antes. Nós estamos com um processo inflacionário fora do controle. Então, o ambiente de incerteza ele já está instalado no Brasil. A guerra só veio agravar, mas ele já está instalado.
Essa é a visão que eu tenho. Então, mais do que nunca, e aí o nosso grande convidado Arley falou aí sobre a questão do giro, é importantíssimo isso, e o Matheus, como empresário, ele tem que estar preocupado, lógico que ele tem que estar. Mas para você, preocupação não é ação tática, isso nós dizemos muito no Exército. Ação tática é atacar, defender, comprar, vender, isso é ação. Preocupar-se é um estado de espírito, que pode gerar depressão, gastrite, úlcera e muitas coisas. Mas o que é que eu sugiro ao meu bom companheiro Matheus? Veja a gestão de risco. Chame alguém que seja muito bom em gestão de risco e ajude você a tomar decisões importantes na sua empresa. Não só você, o moveleiro e todos aqueles que nos escutam. A gestão de risco hoje é uma ciência importantíssima que deve estar atrelada a qualquer boa gestão. Me desculpe se eu pedi esse tempo, não sei se me alonguei, mas eu acho que cabia essa observação. Obrigado, Daniel, pela contribuição do senhor, né? Mas, realmente, a gestão de risco ela é de extrema importância, né? Não sei se o Eduardo tem algum comentário, Eduardo, dentro dessas previsões. Queria fazer um comentário. Como eu disse no começo da minha fala, o que nos trouxe até aqui não nos garante sucesso lá na frente. Então, a gente precisa mudar um pouquinho a forma de fazer as coisas. Existem ferramentas na logística que favorecem a tomada de decisão. Por exemplo, numa época de vacas magras, fluxo de caixa está baixo, onde eu vou focar as minhas aquisições? Nos meus produtos que são giro A. É o produto que tem uma saída mais rápida, que tem uma liquidez maior, um produto que eu coloco para vender e ele vende rápido. É lógico que eu não vou deixar os outros para trás, mas o meu foco tem que ser no produto curva A, um giro maior, liquidez maior, rentabilidade maior. Beleza? Essa é a minha sugestão. Talvez venha de encontro aí com o que os demais colegas estão pensando ou queriam acrescentar algo diferente. Perfeito, Eduardo. Até aproveitar aqui e fazer um comentário, né? Não sei se foi o Eduardo, o General comentou, que nós temos o passado, nós temos o hoje, a gente não sabe o amanhã, tá? Eu acho que a logística é muito isso, né? O que a gente viu no passado, né? Não sei se vocês conhecem, mas houve um momento de mudança, né, nas indústrias, que no passado era impossível se pensar, né? E o que as indústrias fazem hoje? Elas trazem para dentro do parque de fábrica o fornecedor. Então, o estoque da minha peça não é meu, é do meu fornecedor. Amanhã eu preciso da peça tal que custa 40%, 30%, mas eu não preciso comprar com 30, com 20 dias de antecedência. Eu compro 2 dias antes, por quê? Meu fornecedor está aqui dentro, numa área que eu dou para ele, a gente compartilha informações, por quê? São as parcerias estratégicas, né? Será que um amanhã a gente não pode pensar isso, né? Sei lá, tem um fornecedor que atende todo o segmento de Brasília, talvez o segmento colocar um CD à disposição, que ele possa vender para cá, para Goiânia, para Mato Grosso, ele não tem custo com isso, a gente interligar sistemas e eu diminuir um pouco esse tempo de compra, tá? Então, assim, as ideias, elas surgem no momento de crise, no momento de incerteza, né? Então, acho que a gente pode pensar, trabalhar o que a gente pode mudar e aperfeiçoar nesse processo. Perfeito? Perfeito. Não sei se a gente respondeu aí, Matheus, mas assim, a solução a gente não tem, a gente tem que construir juntos, né? Tá mais que respondido. O que só provocar vocês é para ajudar os lojistas que estão do lado de lá, que às vezes tem alguma coisinha e fica... Mas eu sei que, assim, nessas fases e nesses momentos, o que faz a gente seguir em frente fechar o olho, desligar a televisão e trabalhar, não tem jeito. É olhar o custo, olhar o número, arregaçar a mão e ir para frente. É o que dá certo. Isso aí é o intuito. Então, assim, da minha parte, eu acho que eu provoquei o que eu queria. Eu acho que a gente levantou 2 temas importantíssimos e já fica a dica aí para o Senac. Temos assuntos importantes a tratar. Podemos já programar outra aí, viu? Perfeito, pessoal. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Está disponível aí no chat. Não, acho que não tem não, né, Marcos? A gente está sem perguntas. Então, agradecer a presença de todos, né, do General Frast, do Tiago, do Aloysio, do Arley, do Eduardo, né, ao Matheus, que fez a organização do evento, né, então mobilizou todas as pessoas de segmento para poderem parar um pouquinho do seu dia, né, 1 hora,
para ouvir algumas ideias, algumas coisas que podem realmente fazer a diferença no seu negócio. Perfeito? Então, gostaria de agradecer a todos aí por essa 1 hora, esse tempo, né, que nós dedicamos a parar e pensar um pouco o nosso negócio. Perfeito? Não sei se o Matheus quer falar alguma coisa para fechar, Matheus. Se eu puder, eu gostaria de agradecer ao trabalho aí de todo mundo, em especial vou citar a nossa executiva, a Vanessa, que na prática ela que montou, que correu atrás, que fez os contatos. Eu acho que assim, a gente tem que dar valor à pessoa que monta isso tudo, né? Então, agradecer ela aqui de peito aberto e deixar a nossa associação, a você lojista que está aí, a você aluno. Eu acho que a gente tem os dois públicos, né? A nossa associação pode fazer o link de vocês para as empresas, a gente está aberto a escutar, a fazer parcerias, tá? E a você lojista, nos procure, utilize a ferramenta que vocês têm, que é uma associação forte, um sindicato forte, para construir um segmento forte. Junto, somos mais fortes. É o nosso lema. Perfeito, Matheus. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom resto de semana, bom fim de semana, pessoal. Até mais. Até mais. Obrigado. Abraço. Boa sexta, bom final de semana a todos. Falou.